Vamos começar. Vai começar agora, eu acredito, a nossa gravação da aula, certo? Pronto, pessoal, estamos gravando a nossa aula sobre o GAMS, que é o General Algebraic Modeling System, e no final da aula a gente vai falar um pouco sobre a nossa segunda prova, o segundo AP, que é um artigo. Então eu vou mostrar um artigo aqui do monitor de vocês, o Yuri, mas antes nós vamos falar do GAMS, certo? Eu agradeço vocês estarem hoje, né, num feriado, assistindo. Esse é um que eu estava falando para vocês. A ideia da gente colocar é ter uma aula prática que a gente entenda como aplicar os conceitos que nós vimos até agora na parte 1 do curso de Microeconomia 2, certo? Que é a economia da produção, custos de produção e maximização de lucro, que é o objetivo do produto racional, né, que a gente vai ver utilizando esse GAMS. Então, existem outros softwares para otimização, mas a razão da gente escolher esse é porque eu já tive no passado, assim, e até atualmente eu ainda utilizo esse GAMS, e ele é utilizado no mundo todo, certo? Principalmente por agências de pesquisas como o Banco Mundial e a FAO. Eles utilizam esse software. Existe um departamento, né, como eu estava falando para vocês, no Banco Mundial, que utiliza esse software, principalmente para fazer simulações de políticas públicas. Ele é muito utilizado para isso. É tanto que nós teremos no final do curso outra aula utilizando esse mesmo GAMS para fazer simulações de modelo de equilíbrio geral, utilizando políticas, certo? Que funciona basicamente, você roda o modelo botando aquela equação grande, né, em que entra consumo, produção, governos, aquela que vocês veem em macro, e você coloca em uma posição, por exemplo, de tarifa de importação, e depois você roda o modelo novamente e confronta o benchmarking, que foi como você inicialmente estava, com o que resultou. Aí você vê quem ganhou em termos de bem-estar ou quem perdeu, certo? No momento nós vamos fazer uma otimização, porque é para aplicar o que nós vimos esse conteúdo. Como eu falei para vocês, existe um concorrente software também que é usado, que é o GPAC, certo? É utilizado inclusive no Rio, né, da Universidade de Illinois, que é uma consultoria, mas o GAMS é um que eu utilizei na minha tese de doutorado e às vezes utilizo em trabalhos, principalmente relacionados a comércio exterior. E também é muito interessante porque no próprio site do GAMS tem uma library. Se vocês entrarem nesse site que está aberto aqui para vocês, nós vamos começar a olhar aqui The One Stop Solution for Your Mathematical Programming Needs. Então, é programação matemática, né, que é uma propaganda dele, certo? Aqui descubra o GAMS, tente o GAMS e compre o GAMS. O GAMS é um software bem caro, certo? Ele tem várias versões, a versão atual, né, está dizendo aqui. Geralmente ele é comprado por empresas, né, universidades grandes, mas a grande vantagem dele, ele tem uma versão demo, que dá para a gente usar, dá para baixar, certo? E, por exemplo, aqui é um call for papers, né, para você submeter trabalho, certo? E aqui tem até falando um que é para você utilizar na sala, né? Todo modelo de desenvolvimento para a sala de aula, certo? Então, o GAMS, a grande vantagem é que quando você entra aqui, o GAMS, ele tem uma library. A library, essa biblioteca, ela mostra, aqui ele diz os produtos, né, que tem, certo? A forma de linguagem. Isso aqui é como se fosse um manual. Os solvedores aqui está... né, dizendo, fazendo a propaganda, certo? E tem uma coisa, aqui é dando detalhes sobre ele, certo? Para você comprar. Mas tem uma parte que você pode usar, que é a versão demo, né? Que você utiliza, que você pode fazer o download, certo? Aqui você usando, você já vai no download direto, certo? Fazendo o download, vocês entram aqui, ó. Vocês viram aqui, ó, você entra no site GAMS, Cutting Edge Modeling, né? É de modelagem do GAMS. Aí você faz o download, certo? Pode fazer o download, que é essa versão demo, certo? Aí vocês entram aqui em download, certo? Aí vocês podem baixar,
certo? Você pode fazer o download, é de graça. Só que ele não é muito amplo. Para você efetivamente usar em consultoria, o ideal é a pessoa adquirir. Mas essa versão demo, né, de acordo com o Windows, tudo que você usa, certo? Geralmente é esse, né, que foi o que a gente baixou. Você clicar em download, já entra no seu computador, certo? Dá para você fazer vários trabalhos, inclusive trabalho de segunda AP, se você resolver fazer utilizando o GAMS, se você utilizar essa metodologia, né, quantitativa. E é uma vantagem, você pode fazer várias coisas, não precisa você comprar, na verdade, certo? Até porque é caro demais, mas se algum dia você for fazer consultoria, o ideal é na empresa ter, certo? Na universidade nós ainda não temos a versão, certo? Então, é o download. Outra coisa bacana é que ele tem um Model Library. Eu estava falando para vocês, tem uma biblioteca, certo? Você clicando, né, naquela página, aí você vê vários exemplos de modelos, como foi feito, por exemplo, o problema do transporte, o problema de blending, que é a mistura de uma coisa com a outra, certo? Aí você clicando aqui, você vê como eles foi feito toda a programação do modelo, certo? Porque é o seguinte, você tem um modelo, você bota as equações, aí você tem que colocar no programa a forma de você programar ele, que varia de acordo com o modelo que você quer usar. Por isso que ele é flexível, que você pode imaginar uma coisa e usar, por exemplo, no seu trabalho do segundo AP. Aqui é um caso, né, baseado no capítulo 2 de um livro de programação linear e extensões, certo? E ele descreve nesse livro a ideia de tem duas plantas. Nós vamos ver esse programa, nós vamos fazer, inclusive, esse exemplo aqui, certo? Para levar de um lugar para outro, certo? Ele tem umas plantas indústria, nesse sentido, né? Uma planta industrial que coloca dentro de latas, de canning plants, né? Que bota alguma coisa, né? Por exemplo, milho em lata e tudo, né? E tem os mercados, certo? Os mercados onde tem a demanda por esse produto, né? Que é essas latas, certo? Então, tem a Seattle e San Diego, é o local que é produzido, e para onde vai. Aí ele quer saber qual é a capacidade da planta e qual é a demanda do mercado, e ele vai tentar ver qual é a menor distância que quer minimizar custo, em outras palavras. Isso é apenas um dos exemplos aí que tem nesse Model Library, e assim tem vários. Ó. Esse programa aqui também é de um livro, mas a maioria dos problemas que tem são artigos. Aí tem o artigo que você vê, ó, esse aqui, ó, modelo de fertilizante, certo? Modelo, tem várias áreas, ó. Processo de otimização, que é o que a gente vai fazer, otimização estrutural, aí tem regressão linear, com vários critérios, aí tem várias áreas, ó. Isso aqui é o modelo de alumínio no mundo, né, do mercado de alumínio no mundo. Isso aqui você vê sobre o que é, por exemplo, esse aqui é de micro, né? Ele deu o nome de Vietnã. Realmente nunca vi esse. Mas se você entrar, ó, Microeconomics, aí tem um artigo, ó. Esse modelo é designado, né, o objetivo dele é encontrar o tamanho ótimo e a localização dos fertilizantes de planta de amônia. 3 formulações são sugeridas e expandidas para a programação linear, que é utilizada. Aí ele vê, primeiro tem o nome do artigo, que você pode pesquisar e olhar, para tentar replicar, por exemplo, fazer alguma coisa parecida. E aqui tem como é que você faz, né, como é que você apresenta isso, né, para incluir dentro desse software, certo? Dizendo o que você quer. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu acho que tem mais alguém querendo entrar. Certo? Vocês estão, até aqui está tudo bem, né? Então, pessoal, quem quiser fazer pergunta pode fazer. Então, isso aqui são vários exemplos, certo, que tem nessa biblioteca. Além disso, uma coisa interessante que tem nesse site, né, www.gams.com, é que tem um chat. Então, se você efetivamente resolver fazer um trabalho
ou agora ou no futuro, você pode fazer uma pergunta no chat, que tem pessoas no mundo todo, 24 horas, usando esse programa. E todos entram exatamente porque tem uma pergunta. Aí um responde, outro responde, certo? E você pode fazer qualquer pergunta. Se deu um problema, você pode perguntar, certo? Então, ó, aqui é de modelo do Paquistão, da região de Punjab, né, de criação de carneiro. Aqui, desenvolvimento rural. Então, tem várias áreas, certo? Aqui, problema de controle de programação linear, que é matemática pura mesmo, né? E ligada à macroeconomia. E tem então você vê aqui a área aqui desse lado, economia agrícola, microeconomia, né? Equilíbrio geral, que é o que a gente vai ver aqui, com programação não linear, que é o N, né? Non-linear programming. Aí tem várias coisas, certo? E você pode pegar um desses artigos aqui de uma área que lhe interessa e tentar replicar, certo? Então, pessoal, é isso, né? Isso é o que tem para você fazer o download. Agora eu vou mostrar como vocês fazem. Depois de fazer o download, eu recomendo que vocês utilizem um desses exemplos que eu vou dar agora para vocês, tá bom? Para isso eu vou sair. Alguém que tem alguma pergunta sobre o site especificamente? Todo mundo viu onde é, né? www.games.com, certo? Tá aparecendo aqui, né, na tela para vocês. Dá para vocês verem direitinho, certo? Vocês estão vendo uma lista no meu computador? Não sei se aparece, talvez não. Então, pessoal, agora nós vamos, eu vou sair daqui dessa apresentação e vou apresentar agora para vocês como é que você faz a otimização em si e depois eu vou mandar esse material para vocês, certo? Isso aqui a gente começa, né, tem um título sobre otimização e equilíbrio geral, que a gente vai usar o GAMS para mostrar esses dois lados, né, e a gente começa com otimização. Aí aqui tem dizendo, eu não sei se vocês já estão vendo, eu acho que não, vou botar para apresentar. Pronto, estão vendo? Sim. Pronto. Pois isso aqui é uma prática, né? É um exemplo, uns exemplos que eu coloquei, né? Uns resumos, utilizando o GAMS, certo? Tem inclusive uma gravação explicando mais ou menos, mas aqui eu acho que vai ficar mais claro, certo? O General Algebraic Modeling System, o GAMS, ele é muito usado, né, em problemas de otimização, também modelo de equilíbrio geral. Nós vamos começar com o modelo de otimização, certo? Então, para otimização, você vai maximizar ou minimizar aqueles problemas, né, que a gente tem visto nessa primeira parte do curso, certo? Só que utilizando esse software, né? Então, aqui o objetivo é você entender como incluir os algoritmos no programa em si, no software, certo? Que cada software tem a sua forma, né, de você incluir. Então, aqui é um exemplo, considere a seguinte, deixa eu ver se para você está aparecendo também a lista, está, né? Uma lista no meio. Tá ruim. Então, eu vou colocar aqui, tentar minimizar. Vou botar mais para cá. Certo. Ficou pequeno agora, né? Mas pelo menos dá para a gente ver. Vocês estão vendo? Sim. Professora, eu acho que do outro modo estava mais visível Tá mais visível, não era? É. Certo. Assim fica ruim, né? Tá bom. Então eu vou botar mesmo na tela maior, né? Talvez afastando só para cá. Mas acontece que tem essa lista preta, né? Atrapalha um pouquinho. Professora, acho que não está aparecendo para a gente, não. Tá, não? Que ótimo, então. Então, Lídia, você podia ler
porque isso é um problema mesmo no meu computador. O GAMS é muito usado para problemas de otimização. Agora está legal para mim também. E também modelo de equilíbrio geral. Então, esse é um modelo de otimização, a gente vai maximizar a produção, certo? Considere a seguinte função de produção. A gente vai... um problema tipo aqueles que a gente fez na lista de exercícios, só que agora utilizando o GAMS. E apesar da gente usar só 2 fatores de produção, você sabe que a gente pode colocar inúmeros, né? Porque aqui é um programa, certo? Considere a seguinte função de produção dada por y igual a x no x2 que enfrenta a seguinte restrição de custos, 5x1 mais 10x2 igual a 200. Então, já disse que o custo total é 200, certo? Aqui 5 seria o preço do fator de produção x1, 10 o preço do fator de produção x2, aqui a função de produção, y igual a x1, x2, determina os valores x1 e x2, maximizando o y. Então, você vai fazer uma maximização com restrição, certo? A forma genérica, a gente sabe, né? Você maximiza, por exemplo, uma Cobb-Douglas, certo? Que é o exemplo também, uma Cobb-Douglas, né? Sujeito à linha de custo, certo? Então, você utiliza o multiplicador de Lagrange, foi assim que a gente fez, né, nos exercícios, faz a derivada primeiro em relação a x1, em relação a x2, depois você acha essa relação, você pode isolar o lambda, né, e iguala um ao outro, 1 ao 2, essas duas equações, você apresenta, então, uma relação que você pode substituir na equação 3, aí quando você substitui na equação 3, então, você tem a relação que a taxa marginal de substituição técnica é igual à razão de preço, né, dos fatores de produção, isso tudo é revisando o que a gente já viu, né, e aí você acha as quantidades ótimas, né, que você deve utilizar de x1, que é o x1 estrela e o x2 estrela, certo? Aqui, ó, x1 estrela como função do preço do fator de produção e do custo, e o x2 estrela como função do preço do fator de produção e do custo, certo? Aqui nesse exemplo que a gente deu, né, certo? A gente vê que o Lagrange você pode colocar assim, x1, x2, menos lambda 5x1 mais 10x2 menos 200. Aí você faz a condição de primeira ordem, a mesma coisa, né? Aí você pode isolar os lambdas, igualar as duas equações, achar aquela relação, a relação 4, substituir nessa equação 3 aqui, aí você obtém as quantidades ótimas que devem ser utilizadas de x1, por exemplo, se x1 for labor, são quantos trabalhadores devem ser contratados, aqui no caso seriam 20, e se x2 for tratores, aqui seriam 10 tratores, certo? E você substituindo, né, na função objetivo, que é a oferta, né, que é a função de produção, é 200 a quantidade que vai ser produzida, por exemplo, de feijão, 200 toneladas de feijão. Pronto, isso aqui é um problema que a gente fez, agora nós vamos colocar como é que você apresenta, certo? Como é que você coloca isso para apresentar para o programa GAMS. Depois que você fizer o download, você tem que colocar isso aqui. Primeiro você apresenta as variáveis. As variáveis que você utilizar é x1, x2 e z, que é uma convenção de que z é a função objetivo, né? A função objetiva aqui, né, a função de produção, que é y, certo? Então, e você diz que são free variables, porque você dizendo free variables, você está dizendo que elas podem assumir sinais positivos ou negativos, o que não faria muito sentido, né? Mas a gente colocou aqui como livre, certo? Porque não faria muito sentido um nível, né, utilizar negativo trabalhadores, nem tratores, certo? E muito menos produção também, mas tudo bem, a gente botou free variables, deixou livre, aí aqui você vai dar um espaço e coloca equation, certo? Quais são as equações que você vai utilizar? Você vai utilizar a restrição 1, que é constraint 1. Aí você escreve como o programa entende, que é em inglês, que é CON, que vem de constraint, né? Que é restrição em inglês, constraint 1. Aí tem a função objetivo, certo? Que é a função y, né? Então, você aqui, primeiro você diz quais são as equações, apresenta o nome delas. Agora você vai desenvolver as equações, certo? Com 5, né? Essa é a restrição, se lembra? A restrição era essa, ó.
Essa é a função, a restrição dela. Essa é a restrição, 5x1 mais 10x2 igual a 200, lembra? Ok? Pois pronto, a gente vai colocar isso aqui no GAMS, certo? 5x1, aqui tem um asterisco, que o asterisco é o sinal de multiplicar, certo? Mais 10 multiplica x2 é igual a 200. A mesma coisa que a gente botou lá. Observe se é equal, certo? Mas no lugar de equal, poderia ter um L, que é less, ou poderia ter um G, que é greater, certo? Então poderia ser maior ou menor, certo? E a função objetivo, dada que foi x1 vezes x2 igual z, que é a função objetivo, está substituindo o y aqui. Aí você diz, você batiza o modelo com um nome, você pode botar qualquer nome, certo? Mas não pode ser um nome separado um do outro. Por exemplo, sample, você vê que eu não botei espaço, e não pode botar, certo? Você pode botar, por exemplo, model, espaço, Vitória Daphne, mas ser tudo junto. Não pode ter espaço, certo? Aí você bota uma barra invertida com 1, né? Tá mandando o software resolver a restrição 1, e a vírgula, e a função objetivo, barra invertida, ponto e vírgula. Dá um espaço e bota solve, resolva, o sample problem 1, que foi esse o nome que eu dei, se você tiver apresentado a Daphne Bittar, o nome dela, aqui ficaria solve, Vitória Daphne, usando NLP Maximizing Z. Esse NLP é Non-Linear Programming, certo? Porque aqui é uma função Cobb-Douglas, né? A gente diz que é programação não linear, maximizando a função objetivo, que é o objetivo aqui. Quando você fizer isso, eu vou mandar para vocês fazerem sozinhos e depois comparar. Você coloca isso, a mesma coisa aqui, certo? Você digita, quando você baixar a versão demo, você digita isso, que está aí você vai ver, pronto. Quando você termina isso, né, após a apresentação do problema na forma acima, você vai aqui em File, Run, certo? Porque tem aqui um código para você botar File, Run, que aqui não está aparecendo, mas aparece. Quando termina de digitar, você bota File, do lado esquerdo, a primeira coisinha, porque File é arquivo. Toda vida no nosso computador não tem arquivo, né, do lado esquerdo. Pois a mesma coisa aqui, você bota File, aí dentro de arquivo, né, que é File, você bota Run, que é rodar. Tem essa opção. Ou então você pode simplesmente apertar em F9. É outra maneira de você rodar o programa. Você já apresentou e agora você vai rodar. Quando você roda, né, passa um tempinho, às vezes é bem rápido, né, quando é um programa pequeno desse, ou pode demorar bastante se for um programa mais que tenha muitas variáveis, né? Aí você vai ver isso depois que você roda. Ele repete de novo o que você escreveu, free variables, aquela coisa toda, aí ele lista e mostra tudo o que ele fez internamente, certo? No programa, no software, ele mostra tudinho, e aqui sai um solve summary. Pode procurar que você vai ver essa palavra. Solve summary, quer dizer, é sumário da solução, certo? Aí tem o modelo, o nome do modelo, certo? Aí a função objetiva é a função Z. Aí tem o tipo, que é non-linear programming, né? Aí tem dizendo aqui no final o status, certo? Quando ele diz assim, one normal completion, significa que deu legal, certo? Porque às vezes acontece de ter alguma coisa que dá errado, os dados não permitem, nós vamos ver aqui até um exemplo aqui, que não deu legal, certo? Às vezes é como se tivesse dois isoquantas que uma cruzasse com a outra, uma coisa assim, que não chega a um resultado que dê certo. Ou então o infinito, né? Ou então que chega numa quina, um canto, né? De acordo com a equação. Então, o status aqui, quando dá normal, é porque chegou a um resultado, certo? E aqui ele achou dois ótimos, né, locais, e o valor da função objetivo ficou 200, certo? Então, 200 é a quantidade que deve ser produzida, que a gente já tinha achado o mesmo valor, né?
quando a gente fez a mão ali, que eu mostrei antes para vocês, certo? Aí aqui, no final, a gente vai ver o que a gente quer. Porque qual é a pergunta principal aqui? Quanto eu devo usar? Certo? Quanto eu devo usar da variável x1 e da variável x2? E qual deve ser o nível de produção? Então, da variável x1, aqui ó, em level, que é o nível de x1, você deve usar 20 unidades. A variável 2 eu devo usar 10 unidades. E a variável z, que é a função objetivo, significa que eu devo produzir, que é o y, 200 alguma coisa, certo? Que é o nível de produção. Então, é aqui a mesma coisa, eu copiei só para mostrar, né, que a variável 1, a variável 2. E aqui ele deu que não teve nenhum que fosse unfeasible, quer dizer, que não pudesse ser feito. Não teve nenhum unbounded, assim, que fosse infinito. E não teve nenhum erro, certo? Então, deu certo. Então, o GAMS, o programa informa que devem ser produzidas 20 unidades de X1, devem ser produzidas utilizando 20 unidades, devem ser produzidas 20 unidades, sendo X1 20 e 10 unidades de X2, e o nível de produção deve ser 200. Devem ser produzidas 20, não é 20 unidades, devem ser utilizadas, está errado aqui, 20 unidades de X1, X1 é o insumo, o fator de produção. Então, é como se você fosse contratar 20 trabalhadores, se X1 por mão de obra, certo? Você deve com um leasing para utilizar na produção 10 tratores, se tratores for X2, certo? 10 tratores, e o nível de produção, por exemplo, se for toneladas de feijão, deve ser 200 toneladas de feijão, ok? Então, aqui a gente vai mostrar um outro exemplo, né, que também ele é muito usado. Eu até na library, quando eu mostrei para vocês, tinha uns problemas de alocação de recursos, certo? O GAMS ele é muito usado em problemas de alocação de recursos. Aí aqui é um exemplo de uma microempresa de confecções, em que você vai confeccionar, por exemplo, blusas femininas e camisas masculinas, certo? Aqui você coloca, por exemplo, numa tabela, você tem os produtos, né, que você produz, que é blusa, camisa, e os recursos disponíveis, certo? Você tem disponível, né, 150 metros de tecido, tem 100 costureiras e 80 máquinas, né, certo? Então, aqui tem o lucro no final, a quantidade de tecido para confeccionar cada um dos produtos, de costureira, de máquina, por hora de unidade, certo? Então, esse problema que você tem aqui, certo? Que você tem essa tabela que já diz quanto você deve usar, né, para confeccionar blusas e camisas, e quanto você dispõe no total, ele pode ser descrito assim, certo? Que você quer maximizar o lucro, né, que é X, 12x1, né, que você quer ter o lucro, né, de 12 vezes a quantidade que você quer, você está vendo aqui que você está considerando com variáveis x1 e x2, né? Que é justamente o que é x1, é blusa, e x2, camisa, certo? Então, você vai maximizar 12x1 mais 8x2, que é o que você quer ter de lucro, mas sujeito a o que você tem de disponíveis, quer dizer, 5x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 150, que é a quantidade que você dispõe de tecido, certo? 2x1 mais 3x2 tem que ser menor ou igual a 100. E 4x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 80, que é o que tem disponível de máquina, certo? E 4x1 e 2x2 tem que ser positivo, né? Positivo. Na verdade, a ideia é que todos sejam positivos, né? Então, no GAMS, você inclui o seguinte, né? Para você escrever e ensinar, dizer ao GAMS o que você quer, certo? Primeiro, você faz uma apresentação. Aqui, a gente não botou mais free variables, né? A gente botou positive variables. Quer dizer que a gente não admite que dê sinal negativo, certo? Como da outra vez, no outro exemplo. Aqui são positive variables,
X1 e X2, quer dizer, nível de produção de blusas e camisas positivo, e como free variable botou o Z, certo? Que é a função objetivo, né? Certo? A função objetiva é maximizar o lucro, que é essa daqui, certo? Então, significa dizer que pode haver prejuízo, né, no caso. As equações, agora você apresenta, aqui tem 3 restrições, tem 3 constraints, então tem o com 1, com 2 e com 3, são essas 3 restrições aqui, certo? E tem a função objetiva, certo? Então, agora você vai descrever, detalhar o que é a restrição 1. 5 vezes x1 é exatamente isso aqui, mais 2 vezes x2, less or equal 150, que é menor ou igual, por isso que tem o L, certo? A restrição 2 é 2 vezes x1, mais 3 vezes x2, é less or equal 100, certo? Menor ou igual. E a restrição 3 é 4 vezes x1, mais 2 vezes x2, menor ou igual a 80. E a função objetivo é 12 vezes x1 mais 8 vezes x2 é igual a z. Certo? Então, a gente botou igual aqui, que a gente quer uma função objetivo que seja assim, que o objetivo é maximizar isso, certo? Então, aqui foi chamado o modelo de Resource Allocation, você vê que não tem espaço, não pode ter, você pode botar mais de uma palavra, mas todas juntas, para denominar o modelo, certo? O modelo é Resource Allocation, barra invertida, aí você coloca todas as restrições com 1, com 2, com 3, de objetivo, barra invertida, ponto e vírgula. Agora você dá o comando final, solve, resolva. Resource Allocation using Linear Programming. Aqui ele está dizendo que está utilizando programação linear, porque aqui de fato é um problema de linear, certo? É diferente daquele outro que a gente utilizou uma função Cobb-Douglas, certo? Então, e o objetivo é maximizar Z. Aí aqui você vê a solução. Você botando isso, digitando isso no GAMS direitinho, ele primeiro repete, sempre assim, o que você colocou e depois mostra todo o serviço que ele fez internamente, certo? Aí você vê tudo isso que ele fez. Aqui ele chega àquele resumo. Você sempre vai procurar logo isso aqui para ver se deu alguma coisa errada, certo? Porque quando ele diz one normal completion, significa que ele completou, certo? E ele chegou a um ótimo, e o valor da função objetiva é 300, que é o que vai ter de lucro, certo? Que essa era a função objetiva, certo? E aqui a gente vai ver quais são os níveis que vão ser, quanto você vai produzir, deve produzir de blusa e de camisa, certo? Aqui a gente vê aqui, ó, os níveis, né, pela variável, a variável x1, a variável x2 e a variável z. A variável z diz que é 300 de lucro, a variável x2, 30 e a variável x1, 5. Então, veja, deu 0 unfeasible, 0 unbounded, então deu 100. Então, veja os resultados das variáveis apresentadas pelo GAMS em amarelo. É x1, 5, x2, 30 e z, 300. Ou seja, devem ser produzidos com os recursos disponíveis 5 blusas, 30 camisas, de modo a maximizar o lucro, que é a função objetivo, que é 300, que dá. Ok? Aqui a gente viu 2 exemplos, um de alocação de recursos, um de maximização da produção, e agora nós vamos ver um exemplo, né, de minimização de custos, certo? Aqui é um exemplo como aqueles que a gente viu, certo? Na lista de exercícios, né, que a gente conversou, de minimização de custo, né? Aqui diz cada firma em um mercado competitivo, tem a mesma tecnologia de produção, que é uma Cobb-Douglas Y é igual a K elevado a 2, L elevado a 2, supondo W1 é igual a W2 e Y é igual a 625. Encontre a demanda ótima por fatores de produção, minimizando de custos. Pronto. Então, para encontrar a demanda por fator de produção, deve-se encontrar o quanto deve ser utilizado de mão de obra e de capital como função do nível de produção. Então, a gente vai fazer um exercício, assim como a gente fez, né? Na lista de exercícios, você vai minimizar, né, a linha de custos, que é W1K mais W2L, né? Sendo W1 e W2, respectivamente, os preços de K e L.
e sujeito a uma função Cobb-Douglas, né? K elevado a 2, L elevado a 2, igual a 625. Então, lá você utiliza o multiplicador de Lagrange, isso a gente vai fazer, né? Como se fosse um exercício qualquer à mão, para depois confrontar com o modelo no GAMS, certo? Então, a gente faz isso à mão. A gente bota W1K mais W2L, menos lambda K elevado a 2, L elevado a 2, menos Y, faz a derivada em relação a K, em relação a L, né? E acha essa relação, tudo bota, isola o lambda, iguala os lambdas, acha uma relação aqui que K igual a L, que é a que a gente chama de equação 4, substitui, então fica L elevado a 4, é 625, aí você chega então à conclusão que L é igual a 625 elevado a 1 quarto, que dá 5, certo? Então, como os dois ficam iguais, porque você chegou a essa relação, então K também é igual a 5. Então, você deve utilizar de maneira ótima para minimizar os custos, 5 unidades, tanto de mão de obra como de capital. Agora, nós vamos botar essa mesma coisa que a gente fez no GAMS, certo? Então, você primeiro apresenta, vamos chamar de free variables de novo, né? Ou seja, podem assumir valores positivos ou negativos, fica x1, x2 e z. As equações, você apresenta, dá um espaço e apresenta as equações, que é com constraint 1, né, restrição 1, objetivo. Agora você vai descrever o que é a restrição 1. A restrição 1 é essa daqui, né? A restrição 1, certo? Então, a restrição 1 é x2 elevado a 2 vezes x1 elevado a 2 é igual a 625, certo? Então, você vê que elevado leva 2 asteriscos, e um asterisco é para multiplicação, ok? Então, o objetivo é x1 mais x2 é igual a z, certo? Então, é um modelo eu chamei de minimization cost, certo? Aí você no final sempre bota com objetivo, aí dá aquele comando final, solve minimization cost, você repete o nome que você deu, using NLP, programação não linear, por quê? Por causa dessa restrição, minimizando z, ok? Então, no solve utilizado nessa versão game, apresenta resultados como inviáveis, certo? Então, veja, a gente utilizou a mesma coisa, né, W1x1 mais W2x2, mas apresentou como se fossem inviáveis. Eu vejo aqui que provavelmente é porque a gente eu coloquei, quando eu fui fazer, o W1 e W2 eu não considerei, ó, você vê que eu botei só x1 e x2. Se eu botasse algum valor, como eu fiz esse, né, anterior, esse primeiro aqui que a gente botou valores, né, para maximização da produção. Esse de alocação não, mas esse da maximização da produção, deixa eu ver, a gente botou a restrição, era maximizar x1, x2. Tinha valores, certo? Então, aqui na parte linear, eu botei os preços, né? Aqui eu botei os preços de x1 e x2 na função custo. Aqui eu não botei, certo? Eu botei 1 considerando como se 2, aí não deu certo. Não deu certo quer dizer que deu unfeasible ou unbounded. Quando acontece uma coisa dessa, é uma das razões das pessoas entrarem no chat e tirarem dúvidas uns com os outros. Ou você altera o modelo, né? Porque aqui você está modelando. E uma modelagem pode não funcionar, certo? Pode ficar de uma forma que não deu certo. Como foi esse exemplo aqui. Esse aqui não dá como inviáveis. Então, aqui é um outro exemplo muito comum, tirado do livro, eu tirei daquele library que tinha lá escrito, né? Foi até o primeiro que eu mostrei para vocês, é o primeiro item que tem na biblioteca dentro do site do GAMS, né? Que é baseado nesse livro muito conhecido e antigo da década de 70, do Dantzig,
é o livro Linear Programming and Extension, publicado pela Universidade de Princeton, né? Que ele vê esse exemplo que ele se tornou um clássico em programação linear. Na verdade, esse foi basicamente o primeiro exemplo para a utilização de programação linear, certo? Aqui a gente outro dia estava falando que na faculdade a gente devia ter um curso que desse programação linear, coisa um pouco prática, é por isso que eu estou procurando inserir, nem que seja só essa aula, porque é importante a pessoa saber como aplicar numa situação de consultoria, de você tirar uma dúvida, de dimensionar, ver o que realmente vale a pena ou não contratar em termos de fator de produção, certo? Então, de atingir seus objetivos, né? Então, aqui é um exemplo bem famoso de minimização de custo para envio de mercadoria, certo? O objetivo é minimizar o custo de transportar mercadoria de 2 fábricas para 3 mercados, sujeito à restrição de oferta e demanda, né? Aí a gente começou a falar, se vocês quiserem achar, vocês vão ver o artigo que explicou os resultados desse modelo nesse link aqui que eu boto para vocês, certo? Então, vocês vão ver esse modelo aqui, que é legal, que você vê como foi que o autor fez, né, no programa, e como foi que ele comentou, certo? De repente, você pode seguir os passos para fazer um seu próprio, né? Então, primeiro você nomeia os índices. Aqui a gente vai chamar I de fábricas, porque são mais de uma, certo? São 2, né? E J de mercado, que são 3. Então, você está chamando de I, que pode ser 1 ou 2, e J, que pode ser 1, 2, 3, certo? Então, os dados disponíveis que se tem, a oferta dos produtos na fábrica I, né? Nas fábricas I. BJ é a demanda pelo produto no mercado J, e DIJ é a distância entre a fábrica e o mercado em 1.000 milhas, certo? Aqui está em milhas, né? Podia ser quilômetro. Então, CIJ é F, que é o frete, né? Freight. DIJ é a distância entre as fábricas, porque o custo do frete depende da distância, né? Por unidade entre a fábrica e o mercado J, certo? Então, aqui é em caso por milha, né? Valor, caso em milha. Então, aqui a gente pode fazer essa matriz que mostra a distância e os mercados, né? Das plantas. Quais são as plantas? Plantas é onde, né, se colocam as indústrias, né? Que é em Seattle e San Diego. E os mercados são esses: Nova York, Chicago, Topeka. E qual é a oferta, certo? Então, são 3 mercados e 2 indústrias, ou plantas, né? Que chama de planta. E aqui dentro da matriz tem as distâncias, certo? Em termos de 1.000 milhas, né? 2,5, 1,7, 1,8, tal, certo? E aqui tem a oferta dessas 2 fábricas e a demanda. Em Nova York, eles demandam 325 unidades, em Chicago 300, Topeka 275, certo? Aí aqui tem o dólar por milha, né? As variáveis de decisão é X e J, que é a quantidade de produto a embarcar da fábrica I para o mercado J, onde X e J deve ser maior ou igual a 0 para todo I e J. E as restrições, observe o limite da oferta da fábrica I. É o somatório J, X e J tem que ser menor ou igual a I para todos os casos, né? E a demanda satisfeita no mercado J deve ser o somatório de I, X e J maior ou igual a BJ para todos os casos, certo? Então, né? Aqui a função objetivo, que é minimizar o somatório de I, o somatório de J, vezes C I J, X e J, certo? Então, C I J, X e J, que é o frete, né? E o X e J, né? Que é o número, a quantidade de produto a embarcar de uma fábrica para outra. Esse aqui é o objetivo, minimizar, certo? O somatório de I, o somatório de J, né? Considerando o frete, certo? E o que deve embarcar e ir para tal mercado, certo? De I para J. Então, no GAMS, né?
que tem também lá no library, se vocês, lá é a mesma coisa que tem aqui, certo? Você escreve isso no GAMS. Esse daqui é uma forma, esses problemas de saber a localização, a minimização, mas de acordo com problema de logística, né? Essa é uma área até estudada, tem um mestrado aí aqui na UFC, que é na área de engenharia de transportes, que tem até um mestrado nessa área, certo? Que vê essa questão de logística, é bem interessante, tem alguns alunos que já fizeram da economia, certo? Então aqui você coloca no GAMS de forma um pouco diferente, porque aqui ao invés de você apresentar as equations, você vai primeiro nomear do que você está falando, certo? Aí você bota sets, você vai fixar isso, dizer isso, certo? Você bota o que é I. I são as plantas, as indústrias. Aí você diz quais são, dentro dessas duas barras invertidas, Seattle e San Diego, é onde há a produção. J são os mercados. Quais são os mercados? Nova York, Chicago e Topeka. Então, sai daqui e vem para cá. Quais são os parâmetros? Parâmetro AI é a capacidade da planta I nos casos. Né? Aí tem Seattle 350 e San Diego 600. Veja bem, a gente tem que se reportar de novo a nossa 350 e San Diego 600. Isso aqui, 350 e San Diego 600, é o que eles suportam, né? É o que esses mercados que oferecem, é a oferta deles, certo? É a supply deles, né? Então, aqui é a mesma coisa, na demanda, nos mercados J, em todos os casos, Nova York, o que ele demanda é 325, Chicago 300 e Topeka 275, e que tem aqui na matriz, certo? É a demanda desses mercados, certo? Agora vai ter essa mesma, aquela tabela que a gente fez, aquela matriz mostrando a distância em milhas. Seattle para Nova York, 2,5 milhas. De Seattle para Chicago, 1,7. De Seattle para Topeka, 1,8. De San Diego para Nova York, 2,5. De San Diego para Chicago, 1,8. De San Diego para Topeka, 1,4. Aí o escalar é o frete em dólar por caso, por milha. Certo? É o valor do frete por milha. É 90 vezes a quantidade de milhas, certo? Aí dá o parâmetro que é CIJ, que é o custo de transporte, em $1.000 por caso. Aí CIJ é F, que é o valor do frete, vezes a distância de I, que é da fábrica, para J, que é o mercado, certo? Aí tem as variáveis X e J, que é o embarque, as quantidades de embarque em cada caso, e Z é os custos de transporte em $1.000, certo? O X tem que ser variável positiva, que é a ida, né, que é justamente essa alocação de sair de um lugar e ir para outro, certo? E as equações de custo, que define a função objetivo, que é minimizar custo, a oferta, que é observar a oferta de limite da planta 1, e a demanda, que é satisfazer a demanda no mercado J. Então, o custo, que é a função objetiva, é igual à soma de IJ, CIJ vezes XIJ, que é essa ida e volta de um lugar, sair de um lugar e para outro, certo? A oferta é a soma de J, X e J, que deve ser menor ou igual a AI, e a demanda de J é a soma de I, X e J, que deve ser maior ou igual a BJ. Quer dizer, para a demanda não aceita menos, certo? Então, o modelo foi chamado de transporte, aí entre parênteses, como tem várias variáveis, você bota all, aí dá o comando final, solve transport, que é o nome que você usou, using LP minimizing Z, certo? Então, qual é a solução no GAMS? Pronto, aí você digitando isso, o GAMS faz aquela coisa que ele faz sempre, certo? Ficou muito grande, porque tem muitas variáveis, eu não botei aqui a cópia de tudo como eu fiz nos outros, que os outros eram modelos menores, mas vocês sabem que primeiro ele repete tudo que a gente botou, tudo que ele fez internamente, certo, no programa, e no final sai esses resultados, né? Sai os níveis, sai o nível mais baixo, o nível mais alto e o nível,
certo? Que são os resultados de quanto você deve usar de cada um. A mesma coisa aqui, ó. Aqui em relação a Seattle e San Diego, que são as plantas, né, que confeccionam o produto, aqui é a equação para satisfazer a demanda de Nova York, Chicago e Topeka, e a variável X, que é a quantidade que você quer. É isso que a gente queria saber, além do resultado final, que é a minimização, né? Que é 50 e tal. Então, observe que a oferta da fábrica de Seattle permaneceu 350, ó. Seattle permaneceu 350. A oferta foi a mesma, que era 350, certo? Mas a oferta de San Diego passou a ser 550 e não mais 600, que originalmente era 600, passou a ser 550. Então, diminuiu para minimizar, certo? A oferta, que aqui é uma fábrica, né? Os resultados mostram que as melhores estratégias são para a demanda de 300 em Nova York, certo? Porque Nova York tem uma demanda de 300. Então, 50 devem ser provenientes de Seattle, né? 50, que é Seattle para Nova York, deve ir 50, certo? 275 de San Diego, devem vir de San Diego, certo? Para a demanda de 300 de Chicago, todos os 300 devem vir de Seattle e nenhum de San Diego, certo? Para a demanda de 275 de Topeka, nenhum proveniente de Seattle, certo? Ou zero de Seattle, tá vendo? E 275 devem vir de San Diego. Então, ele modificou, certo? Houve modificação. E isso mostra, né, o custo mínimo obtido, que é 153. Isso para minimizar custo, certo? Vocês acharam legal? Todo mundo está aí ainda? Vocês estão vendo? Sim. É bacana. O que é que você acha, Lídia? Achei muito legal. Não fazia ideia que era desse jeito. Pois é. Aqui, na verdade, você está programando, né? Você está mostrando o computador como é que ele faz. Você tem um problema, você bota nas equações, quer dizer, você faz a modelagem e bota no computador. A vantagem é que, por exemplo, aqueles primeiros exemplos a gente bota com poucas variáveis, mas num programa desse você pode botar muitas, né? Aqui eu vou dar agora um exemplo, né? Continuando, eu vou dar um exemplo, que esse foi um problema de alocação, né? Que é muito usado. Eu vou dar um exemplo como aqueles que a gente fez, que inclusive tem uma lista de exercícios que a gente fez na aula passada. Certo? Uma loja especializada em bolos e tortas em vários estados do Brasil, recentemente se instalou em nossa capital. Sob que o franqueado terá o seguinte custo total diário. Custo total diário é 20 mais 2N mais 2N ao quadrado. Sendo N o número de bolos ou tortas, o preço de cada bolo ou torta é, em média, 66. Quantos bolos ou tortas devem ser produzidos por dia? Qual é o lucro máximo? Olha, essas coisas que eu escrevo, às vezes fica faltando. Aqui está faltando um S, tá vendo? Então, o problema mas a gente esquece isso, né? Sabe que era para ter um S. O problema é maximizar lucro, 64N menos 20 menos 2N menos 2N a quadrado. Essa é a função lucro. Por quê? Eu sei que aqui é o preço, né? Que é 66, a média do preço da torta, vezes N. Então, aqui é a receita total, certo? Por que aqui ficou 64? Porque na função custo tem 20 mais 2N mais 2N ao quadrado, né? Aí aqui você diminui, na verdade, aqui não era mais nem para ter esse 2N, porque aqui era 66, né? Eu acho que a função objetiva é que eu ajeitei. Aqui era para continuar sendo 66. Ficaria 64 se eu já estivesse diminuindo aqui, olha. Outro engano aqui, tá? Mas no GAMS eu botei certo. Então, a primeira coisa que você faz é apresentar as variáveis livres, NZ. Você apresenta, dá um espaço e apresenta a equação, que é a função objetivo, porque aqui você vê que não tem restrição. É como aqueles exemplos que a gente fez, a função lucro é uma função sem restrição, porque dentro da função lucro tem a receita e tem o custo, certo? Então, a função objetivo é 66 vezes N,
menos 20, menos 2 vezes n, vezes n elevado a 2. É igual a z, que é a função objetiva, certo? Você poderia botar também 64 vezes n, menos 20, menos 2 vezes n elevado a 2. Também estaria certo, que é só você diminuir o 66 menos o 2n dá 74, mas aí tinha que tirar isso aqui. Aí, então, o modelo eu chamei de profit, que é lucro, certo? Barra invertida. Mas esse nome você pode usar o nome em português mesmo, podia ser modelo lucro, tá certo? Então, a função objetivo, barra invertida, ponto e vírgula, aí você dá aquele comando, solve profit, que é o nome do modelo, né? Using non-linear programming. Por que é programação não linear? Porque a função lucro tem um elevado aqui, 2n elevado a 2, né? Maximizando a função objetivo, que é maximizar lucro. Então, você botando isso, né, o GAMS repete de novo, depois que você bota run, ou F9, ele repete de novo, bota isso aqui, certo? Aí ele repete tudo que você colocou, na verdade, aí faz todos aqueles cálculos internos e mostra a você, certo? Quantos blocos de equação, imagine, isso é uma coisa que ele faz com uma equação tão simples dessa, imagine quando você bota vários dados, né? Aí aqui no final ele chega aquele famoso solve summary, que ele diz, né, que o tipo, o modelo, o nome, a função objetivo e tal, aí ele chegou a one normal completion, significa que ele chegou a um resultado e chegou a 2 ótimos, locally ótimos, né, 2 ótimos locais, e o valor da função objetivo foi 492, que diz que é o lucro, né. Aí, então, a gente vê aqui no final, eles dão os níveis da variável n, então devem ser produzidos 16 tortas, certo? Para dar o lucro máximo. É o que diz aqui no nível, certo? Que a variável se quer saber para chegar ao lucro máximo, ou seja, n é igual a 16 e o lucro máximo obtido é 429, certo? Aí aqui tem um outro problema, né, que é um problema relacionado ao que a gente vai ver a partir da parte 2, que são estruturas de mercado, e uma delas é monopólio, certo? E aqui é um problema, um exemplo de uma empresa que atua no mercado que ele é monopolista, então ele há um domínio dele, um poder de mercado, certo? A gente dá uma equação de demanda para o monopolista, que é P é igual a 200 menos 3x, e o custo dele é esse. Se ele é monopolista, essa é a demanda basicamente dele, porque é a demanda de mercado, né? E ele é o único que atua no mercado, provavelmente, então a função de custo é dada por isso aqui, que esse é o custo do empresário, e quer que seja determinado o valor de X, que maximiza o lucro, e quer saber o lucro também, certo? Então, no GAMS, você digita, você primeiro diz aquele positive variables ou free variables, aqui a gente está dizendo free variables, quer dizer, se for também prejuízo, aparece, certo? Aí bota a equação, apresenta, tem uma função objetivo, e o model profit. Aqui também a gente não está usando restrição, se tivesse restrição tinha com, que é o constraint, só tem a função objetivo, certo? Então, qual é a função, né? Você botou. Aqui você considera, né, que se isso aqui é P, 200 menos 3x, né? E x é o quanto você produz daquele valor, né? O valor da quantidade de x, que é o que ele quer saber também. Então, isso aqui, P vezes x, dá a receita total, certo? Então, 200 vezes x, porque você já está multiplicando, P vezes x, que dá 200x menos 3x ao quadrado, certo? É o que tem aqui. 200 vezes x menos 3 vezes x elevado a 2, menos aqui é o custo. Isso aqui é a receita total. Agora vamos ver o custo total. 75 mais 80 vezes x menos x elevado a 2. Isso aqui é igual a z, que é a função objetivo, nesse modelo que a gente chamou também de profit, a função objetivo, né? Aí você dá o comando final, solve profit using NLP, certo? Maximizando z. Aí aqui já é o GAMS. Quando você bota file run ou F9, aí já sai dizendo, repete tudo que você botou, certo? Aí você vê aqui esse solve summary, one normal completion
to locally optimal e dá o valor da função objetivo, que é 1.725, certo? Aí você vê quanto é o nível de X que você deve produzir, né? Aqui diz que é 30, certo? Então, aqui está dizendo, certo, que devem ser produzidas desse produto X 30 unidades e a variável Z, que é o lucro, vai dar 1.725 produzindo 30, certo? Agora veja, e se o governo passar a cobrar uma taxa de 4 por unidade produzida? A gente fez alguns exercícios assim, a gente vê que isso mede na parte de custo da empresa, né? Quais são as novas quantidades ótimas e qual é o novo lucro? Veja, aqui tem uma pequena alteração no lado aqui da função objetivo, na função objetivo, que é a função lucro, né? Desse lado aqui da receita total, fica tudo igual, certo? Que é 200 vezes x, menos 3 vezes x elevado a 2, menos 75 mais 80 vezes x, mais 4 vezes x, porque aqui agora tem uma taxa de 4 por unidade produzida. Aí foi introduzido esse 4. 4 vezes x, que é por unidade produzida, menos x elevado a 2, igual a z. Aí você diz o modelo, o nome dele, eu botei profit de novo, que é o mesmo dele, né? E a função objetivo. Só que a gente agora vai confrontar como era originalmente, sem a cobrança dessa taxa ou imposto, e agora com a cobrança do imposto, certo? Pelo governo. Veja bem, aí você dá o comando final. Solve profit using NLP, maximizing Z, certo? Esse é chamado modelo estático porque você rodou um, viu o resultado. Agora você está rodando o outro, você vai ver o resultado e confrontar, certo? Então, aparece tudo de novo no GAMS, mostrando tudo, né? A mesma coisa, repete o que você fez, né? Que você programou, vê os cálculos internos que o programa fez, certo? Aí tem aquele resumo, né? O modelo estatístico, vê quantos blocos ele resolveu, quantas equações, e tem aquele solve summary, que diz o resultado, one normal completion, quer dizer que chegou a um resultado normal. A função objetivo deu 1.607, certo? Vamos ver quanto era a função objetivo no outro, antes de ter o imposto. Aqui deu 1.607, né? Antes era 1.725. Só por isso aí a gente vê que o imposto reduz lucro, que é o objetivo do produtor racional, certo? Era 1.725 lucro, né? Variável Z, agora é 1.600 e alguma coisa, certo? Então, diminuiu o lucro com a introdução do imposto, né? Certo? Então, deu 1.607 agora, certo? Então, a gente pode dizer isso, né? Que houve uma redução. Vamos ver também no nível. O X agora é 29, e antes deu, se eu não me engano, era 30, não era? Vamos checar, certo? Agora você produz uma quantidade menor. Antes você produzia 29, agora antes você produzia 30, agora você produz 29. Ou seja, o imposto leva a uma redução no nível de produção, uma redução no lucro, certo? Então, essa questão a gente não pode também achar como sendo sempre negativo. Tudo em economia a gente vê o porquê. Pode ser interesse a cobrança de um imposto, porque o imposto você sabe que dependendo do destino ele beneficia várias pessoas. Então, não necessariamente é um mal, mas o resultado em termos de produção é que diminui o nível de produção e diminui o lucro do empresário, certo? Ok? Aqui tem um outro exemplo sobre maximização de lucro de uma fazenda. Aqui mostra a maximização, né? Na primeira linha, mostra o lucro expresso em função da terra alocada aos 3 cultivos. Aqui é uma pessoa que aloca, né, o lucro em 3 cultivos, que é milho, trigo e algodão, certo? Esses multiplicadores, né, que representam o lucro esperado por acre, dependendo do tipo de cultivo, que é esse 109, 90 e 116, e aqui está botando restrições, que é restrições relacionadas à terra e ao trabalho, certo? Quer dizer, o somatório, né, de milho, mais trigo, mais algodão, tem que ser menor ou igual a 100 hectares, por exemplo, que é o que ele tem de limite de terra para a produção, certo? E 6 de milho mais 4 de trigo mais 8 de algodão deve ser menor ou igual a 500, que é o número de trabalhadores, né? A primeira igualdade
impõe um limite de terra disponível e a segunda igualdade impõe um limite no trabalho disponível. E as três últimas linhas restringem a variável de decisão para dizer que tem que produzir trigo, milho e algodão positivo, quer dizer que tem que ter algum nível de produção. Aí você pode colocar assim no GAMS, certo? As variáveis positivas, positiva por quê? Porque você disse aqui que tem que ser positiva, certo? Não pode ser free variables. Então, é a quantidade de milho, quantidade de trigo, quantidade de algodão, a variável Z, as equações que você vai usar é a função objetivo, certo? A terra e o trabalho, né? Que elas entraram aqui também. Então, a função terra e trabalho são os constraints. Certo? Em vez de botar constraint 1, constraint 2, ele botou aqui land e label. Ok também. Para ficar mais fácil de entender, né? Então, a função objetivo Z, que é a função objetiva, é igual a essa daqui, certo? A forma de você descrever essa, 109 vezes x corn, mais 90 vezes x wheat, mais 115 vezes x cotton. Aí você bota aqui a restrição para terra, para trabalho. Aí você denomina o modelo, a função objetivo, terra e trabalho, e resolve o problema do Farm Problem, que foi o título que foi dado, utilizando programação linear, porque realmente aqui tudo é linear, as funções usadas, maximizando Z, certo? Então, aqui o problema de alocação como esse, eles podem, na verdade, ser generalizados assim. Você quer maximizar um somatório de determinadas coisas, né? Que é as coisas que tem, tendo, por exemplo, um determinado nível vezes a quantidade, sujeita a restrições, certo? Aqui nesse caso, o J é trigo, milho e algodão, e o I é a terra e trabalho, que são os fatores de produção, né? Aí, então, aqui você coloca, né? XJ é a quantidade de milho, trigo e algodão, e aqui a matriz 111.648 é o que tem de disponível, né? 111.648. 648. A IJ é o que existe disponível de IJ, que é essa parte aqui. Certo? Eu não estou mais lembrando onde foi isso aqui. 108.648. E CJ é 109.90, que são aqueles escalares que tem antes. 109, 90 e 115, certo? Então, aqui no GAMS você coloca dessa forma. Primeiro você fixa o que é J, que é milho, trigo e algodão, e é a terra que você dispõe de fator de produção, os parâmetros que tem de cada um, certo? E aqui você tem a tabela, né, de milho e trigo, e você bota o que tem antes desses dois aqui, que são essas duas restrições, certo? Aqui, ó. Aqui nessa restrição aqui tudo é 1, e aqui é 6, 4 e 8, ó, foi o que foi colocado aqui. 6, 4 e 8, né, que é o que tem antes, como se fosse uma definição, uma constante que tem antes, multiplicando os níveis que você vai encontrar. Aqui são as variáveis positivas, a variável principal, que é o lucro, e as equações, é a função objetivo, né, e os constraints, que é esse constraint aqui. Então, é o somatório de CJ, J, isso aqui foi de maneira genérica colocada, porque aqui tem mais de uma, né, tem o I e o J, e o somatório de J, AIJ, X e J, que é o nível, né, aqui são as constantes, tem que ser menor ou igual a BI. Aí aqui o modelo foi denominado RESA-all, e também usando linha programa. Então, a solução, né, encontrada é dessa forma. Eu mostrei aqui duas maneiras de você apresentar. Essa daqui é a maneira, assim, um pouco mais complexa, mas você pode botar daquela outra maneira que fica mais fácil o entendimento dessa daqui, é mais direta, certo? Essa daqui é mais direta, essa da terra, né? Essa daqui, eu prefiro bem mais, certo? Embora aquela outra seja uma coisa mais genérica, mas essa daqui é bem mais fácil de você entender, compreender o que houve, né? Porque você pode também usar assim, utilizando essa forma genérica, já que tem I e J, né? Eu prefiro a outra, certo? Mas para todos os dois, você usando, né, da maneira que eu usei aquele primeiro,
né, dizendo os parâmetros e botando isso aqui, certo? Dá esse resultado, né? Aí você vê logo aquele Solve Summary, vê que a função objetiva deu 9.950, chegou ao normal completion. Aí você acha os níveis, que dá 50 de milho, 50 de trigo e nada de algodão, certo? E a variável lucro, profit, é 9.950. Então, isso significa, né, que não deve ser produzido nada de algodão para maximizar o lucro, mas deve ser produzido 50 unidades de milho e 50 de trigo, certo? Então, aqui, pronto, a gente termina as aplicações que eu tenho como exemplo para essa parte que nós vimos, né? E depois a gente vai ver numa aula posterior, modelo de equilíbrio geral, que é o objeto do item 3 do nosso curso, a parte 3, que é a parte sobre decisão, ok? Vocês entenderam, gostaram dos exemplos? Bacana? Certo? Então, quem gosta disso, olha, nesse chat tem pessoas que ficam de madrugada, a gente vê dia de sábado e domingo, só tirando dúvidas sobre esses modelos. O que acontece quando você digita e esquece de botar um ponto e vírgula ou qualquer coisa, é que ele aparece um erro. Você roda e aparece um erro na frente da linha que tem o erro. Aí, às vezes, você olha e não enxerga, mas o programa não erra. É porque você botou algum comando errado. Aí você tem que revisar. Quando você conserta, aí dá certo. Aí você vê aquele sumário, né? One normal complexion, e dá tudo certo. Ok? Agora, eu vou mandar para vocês, né? Um exemplo que eu vou mandar mesmo do trabalho que foi feito. Eu não sei se vocês querem, né? Ainda aguentam. O trabalho que foi feito pelo Yuri. Vocês querem ver ou não? Estão muito cansados? O que vocês acham? Deixo para outro dia? Vamos mostrar, professora. Eu posso mostrar? Pronto. Eu vou mostrar para vocês. É o trabalho do Yuri, certo? Que ele já submeteu, né, a um evento. Não saiu o resultado ainda, certo? E ele vai mandar também para a revista. Então, ele fez esse trabalho na turma de microeconomia do semestre passado. Isso é bom para vocês saberem que pode acontecer o mesmo, né? Com vocês, certo? Eu vou olhar aqui. Trabalho do Yuri. Pronto. Às vezes demora a responder, eu tento compartilhar, eu acho que é porque ele ainda está. Eu acho que eu tento compartilhar e não consigo, às vezes. Eu vou sair na apresentação. Não está dando para apresentar. Mas eu vou, então, falar sobre o trabalho dele, certo? É uma pena, porque eu gostaria de mostrar mesmo para vocês, por esse trabalho eu vou mandar para vocês, certo? Então, como eu não estou conseguindo apresentar, né? Ele fez um trabalho sobre tarifa de importação e produtividade, que é objeto do nosso curso, a parte 2, certo? Que a gente fala disso, né? Uma pena. De verdade, eu gostaria muito de apresentar. Aqui está apresentando agora, mas eu vou parar de compartilhar para ver se eu consigo agora botar. Pronto.
Eu vou tentar novamente, certo? Eu não sei se é porque ainda tá não foi feito download, não sei, pode ser. Pronto, pode ser que agora apareça. Não, pessoal, realmente, né, a gente está até gravando, não é bom a gente ficar assim não, tentando, né, porque o pessoal está assistindo. Então eu vou falar sobre o trabalho e depois eu mando para vocês e vocês checam, tá certo? É um trabalho sobre tarifa de importação e produtividade, evidências empíricas aplicadas à indústria cearense, certo? Ele fez só pro estado do Ceará, né? E pegou os dados de importação. Esses dados de importação, vou parar a apresentação. Esses dados de importação, eles são obtidos facilmente, certo? Antes tinha no MDIC, no Sistema LIS, mas agora está disponível também no Ministério, mesmo assim, você pode olhar, tem no Ministério da Economia, mas tem também essa base de dados, né, de comércio exterior, que é fácil de encontrar, e você acha vários dados sobre importação de produtos, certo? Aí, então... Comex e Stat, o nome, professora. Comex e Stat. Como é o quê? O nome do lugar que encontra os dados é Comex e Stat. Comex toda e a base Stat. de dados. Exatamente, que agora mudou. Antes era MDIC, né? Era no MDIC, mas ainda é dentro do MDIC, né? Eu acho que é ainda. Pois é. Então, é uma base muito grande. Tem alguns locais que facilita muito a pesquisa. Um deles é esse relacionado à tarifa de importação, e outro também, por exemplo, a Anfávia, sobre automóveis, caminhões, tratores, tem tudo lá. Facilita bastante. Outra base de dados muito boa é de trabalho, carteira assinada, emprego formal, o CAGED. Tem algumas bases de dados bem boas, certo? Que dá para a gente fazer algumas coisas bem legais, certo? Então, ele fez um estudo, né, para avaliar o impacto de tarifa de importação na produtividade da indústria cearense no período de 2007 a 2018, e ele viu, né, qual era o efeito da tarifa média de importação e da arrecadação do imposto de renda, né, sobre a produtividade da indústria. Aí ele citou a literatura e tudo, tem no resumo, o abstract, ele faz uma introdução daquela forma que eu falei para vocês, geralmente os 2, 3 primeiros parágrafos você bota uma notícia, né, bem interessante para chamar a atenção do leitor, depois você vai direto nos objetivos, né, ele utilizou dados do IPES, já que era Ceará, quando você for fazer um trabalho sobre o Ceará, você deve procurar a base de dados do IPES, os artigos do IPES, os textos para discussão do IPES. Se você quiser saber alguma proposta, tem nas notas técnicas do IPES, isso tudo no site do IPES. São bem bacanas as informações que tem lá, inclusive sobre georreferenciamento de dados, né? Tem mapas, e tem uma base de dados, além de vários artigos muito bons, certo? E também no IPE, ele também utilizou do IPE, né? E o IPS Data, que tem essas informações geossocioeconômicas para o estado do Ceará, que eu falei agora para vocês, certo? E essa base de dados, né, sobre comércio exterior. Então, ele colocou o referencial teórico, às vezes você pode botar só a revisão de literatura, na verdade o referencial teórico, né, foi a base que ele fez para falar de comércio exterior, e porque ele quer confrontar com a questão da produtividade. E aí, depois ele mostra tanto a parte da tarifa de importação, como do ICMS, né, que é um imposto. E ajuda também para quem tem interesse por essa área, né, para fazer. Então, ele usou alguns indicadores, né,
considerando como lucro o principal objetivo da empresa, e ele fez uma minimização de custo também, né, porque ele considerou o lucro, mostrou a arrecadação do ICMS e a tarifa de importação, mostrou o grau de abertura, que é uma fórmula bem utilizada para mostrar comércio exterior, para mostrar se um país é mais ou menos aberto ao comércio exterior. Uma das coisas que mostra que um país é mais fechado, o Brasil é considerado ainda fechado, é essa questão de barreiras protecionistas como tarifa de importação, que é o caso que ele fala aqui no trabalho dele, certo? O grau de abertura é o somatório das exportações com as importações sobre o PIB, né? E essa é uma equação geralmente usada para mostrar o grau de abertura de um país, e aqui, por caso, ele fez para o Estado. Ele fez um modelo, né, de regressão múltipla, certo? E essa é a parte que todo artigo deve conter, que é a parte da metodologia. Não necessariamente você precisa fazer um trabalho quantitativo, mas você deve dizer que metodologia você está usando, certo? Com cuidado para não se tornar apenas um relatório, certo? Então, ele fez aqui, ele mostra como foi o modelo, né, para avaliar os impactos da tarifa de importação, uma regressão múltipla, né, e ele pegou um corte transversal, com dimensão temporal, né, pegando esses períodos de 2007 a 2018, certo? Aí ele chegou a ele fez os cálculos e fez os comentários, que é um item que tem que ter em todo artigo, que é a análise de resultados ou resultados, certo? Você vê o grau de significância, você vê quais são as variáveis que realmente influenciam. Uma das variáveis consideradas como principal, né, que é a arrecadação do ICMS, varia de forma positiva, foi o que ele chegou à conclusão. Ou seja, quando há um aumento na arrecadação, aumenta também os custos, né, que a gente viu aqui, até nesse exemplo que a gente fez agora usando o GAMS, que isso é lógico, né, que o imposto entra como uma redução, como a gente viu no modelo, no nível de produção e também nos lucros, né, porque ele interfere nos custos, a gente inclui na função custo, né, como a gente viu, certo? Então, isso aqui é como se fosse um exemplo de uma coisa prática que a gente pode fazer. Aí no final você vê as conclusões, que você diz quais foram os principais resultados, né? Às vezes a pessoa nem denomina conclusão, bota considerações finais, porque na verdade em pesquisa a gente nunca pode imaginar que algo foi realmente conclusivo, que você chegou a avançar um pouco mais, dando a sua contribuição, fazendo o trabalho. Eu vou mandar esse exemplo aqui do trabalho, certo? Do Yuri, para vocês verem como foi que ele fez, e qualquer dúvida você pode perguntar a ele, que é nosso monitor, tá bom? Eu quero cada vez mais aproximar a teoria do que a gente vê com o que a gente pode utilizar na prática, por isso que eu quis mostrar o GAMS, e esse trabalho, né, que vai usar, talvez sirva de insight, né, alguma inspiração para vocês decidirem o tema do segundo AP, tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Professora, tá me escutando? Estou escutando. Eu e uma colega minha da noite temos uma dúvida que a questão para ser publicado tem que ser individual ou pode ser naquele grupo de 3, como a senhora postou? Pode ser. Não aceita, é por isso que eu botei esse número 3, certo? Eu vou agora, então, desligar, porque não, há umas dúvidas assim mais particulares, né? Pois, pessoal, a gente se fala, né? Então, todo mundo tem acesso, né? Nós vamos colocar no YouTube e espero que quem assistir esse vídeo, né, essa aula gravada, vejam essas carinhas lindas que aparecem e aproveitem o conteúdo, tá bom? Então, eu vou só interromper, pronto.